A Juiz esclarece. Vamos continuar a abordar a temática do abono de família de forma a podermos chegar à conclusão, afinal, do que é que distingue essa prestação da prestação alimentar que se encontra fixada a cargo do pai ou da mãe que não reside com as crianças. É esse o intuito, portanto, desta abordagem que já iniciamos na anterior sessão. Como disse, o abono de família é uma prestação social, portanto, que visa compensar encargos familiares, sustento e educação e é dividida, portanto, há 5 escalões previstos. Portanto, consoante os rendimentos se enquadrem num ou noutro escalão, haverá ou não direito ao abono, sendo certo que o montante do abono concedido irá variar em função do escalão em que se integra o rendimento do agregado e também em função da idade. Esse controle é feito anualmente. Sempre que houver uma alteração da composição do agregado familiar ou uma alteração do rendimento anual, deverá ser comunicado à Segurança Social de forma a ser reajustado o montante do abono e verificado se continuam de facto a estar reunidas as condições necessárias para a sua atribuição. Poderá acontecer que, em função da alteração dos rendimentos, para mais ou para menos, portanto, a situação da criança que estava enquadrada no primeiro escalão passa a estar enquadrada no segundo e vice-versa. Sendo certo que todas as crianças que se encontrem no quinto escalão de rendimentos, que anualmente é definido, não terá direito, em princípio, a abono de família. Relativamente ao abono, existem complementos ao abono, como é o caso, por exemplo, do abono pré-natal, que é concedido a partir da 13ª semana de gestação, é concedido por 6 meses, independentemente da criança nascer antes ou depois das 40 semanas. Portanto, esse apoio pré-natal, abono pré-natal, é concedido se tiverem reunidos também os requisitos relativos aos rendimentos, não existir, portanto, um património imobiliário superior a 240 vezes o indexante dos apoios sociais e, estando reunidos os requisitos, a partir da 13ª semana de gestação, esse abono é concedido e perdura, como disse, durante 6 meses. É necessário que o pedido seja formulado, portanto, os pedidos relativos ao abono e prestações conexas devem ser formuladas em determinado prazo, sob pena de não se poder recuperar as quantias que poderiam ter recebido se o pedido tivesse sido formulado tempestivamente. É preciso ver, relativamente a cada uma das prestações, qual é o prazo que a lei prevê. Portanto, relativamente ao abono, é necessário formular o pedido num prazo de 6 meses subsequente ao primeiro dia do mês subsequente àquele em que estão reunidos os requisitos, sob pena de não se poder reaver as prestações anteriores e só se ter direito a partir dali. Se for formulado o pedido no prazo de 6 meses, nesse prazo de 6 meses, ainda poderão ser recebidas as prestações anteriores a que se tenha direito. Bom, para além do abono pré-natal, também temos uma bonificação por deficiência, que hoje é concedida até aos 10 anos, anteriormente era até aos 24, mas hoje em dia, a partir dos 11 anos, existe outra prestação, portanto, ela foi atribuído outro nome, que é a prestação com vista à inserção, e, portanto, poderá perdurar na mesma até aos 24 anos se estiverem também reunidos todos os requisitos que eu enunciei relativamente ao património imobiliário, relativamente aos rendimentos e outros. Relativamente aos jovens e crianças, é preciso aqui focar que, se começarem a trabalhar, perdem o direito, a não ser que celebrem contratos de trabalho previstos para o período de férias escolares e não ultrapassem esse período. Nesse caso, o abono de família e prestações conexas são mantidas.
Para além disso, no caso de famílias monoparentais, também existe uma majoração. Essa majoração é atribuída desde que estejam reunidos os requisitos necessários à concessão do apoio, do abono pré-natal e outras prestações sociais que eu mencionei. Essa majoração, salvo erro, é de 35%, é concedido aí já independentemente do escalão dos rendimentos. Portanto, será uma majoração calculada sobre o montante que foi atribuído de acordo com os 5 escalões que eu mencionei, mas a percentagem dessa majoração é independente, portanto, do escalão em que o concreto agregado se encontra. Portanto, estas prestações todas, como disse, quer o abono pré-natal, quer a ajuda por deficiência, quer o subsídio de inserção, todas estas prestações sociais tem de se fazer, e volto a focar isto porque as pessoas fazem o pedido inicial e depois esquecem-se que têm de fazer a renovação da prova e de um momento para o outro ficam sem as prestações sem perceber porquê. Portanto, é preciso anualmente verificar que está feita a prova ou oficiosamente ou não de que continuam reunidos os pressupostos da atribuição dessas prestações sociais. A Segurança Social, se não forem apresentados os documentos necessários à verificação destes requisitos, poderá suspender ou interromper a concessão de tais subsídios e, como iremos ver noutra sessão, quando é que isso acontece, e as pessoas poderão ter, portanto, as suas situações mais desacauteladas, não recebendo, portanto, a ajuda que o Estado tem para conceder relativamente ao sustento e educação dos cidadãos mais carenciados, porque é a isso que se destinam estas prestações, é auxiliar, portanto, famílias mais necessitadas, de forma que, de acordo com o princípio da igualdade que está na Constituição, todos tenham as mesmas oportunidades de estudar e de ter um projeto de vida em condições de igualdade com outros que tenham, portanto, a sorte de nascer em agregados mais confortáveis em termos económicos. Nesta sessão penso que abordei aquilo que pretendia aqui focar. Portanto, iremos chegar numa meta final à conclusão de que todas estas prestações são diferentes da prestação alimentar que fixámos realmente nos acordos de regulação e nas decisões de regulação das responsabilidades parentais, mas isso também iremos focar numa sessão específica destinada a esse tema. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.